Tem muita gente que vai ser afetada direta ou indiretamente com essas mudanças e eu vou te contar agora tudo que mudou e por quê. Recentemente houveram mudanças significativas na renda fixa, em especial nas LCIs, LCAs, CRI e CRAS, que são as queridinhas ali da renda fixa por sua principal característica, são isentas de imposto de renda. De modo bem resumido, para quem é totalmente leigo no assunto e não faz ideia, esses tipos de ativos LCIs e LCAs são ativos de renda fixa que contam com a proteção do FGC, que é um órgão garantidor de crédito, ou seja, você não perde o seu dinheiro caso alguma coisa dê errado com a instituição emissora. E os lucros desses ativos são isentos de imposto de renda. É como se elas fossem as primas ali dos CDBs, que também é um tipo de produto da renda fixa, também conta com a proteção do FGC. Acontece que o governo lá atrás deu esse benefício da isenção do imposto de renda para as LCs porque elas estão destinadas exclusivamente aos setores do agronegócio e setores imobiliários, e por isso das siglas LCI, letra de crédito do setor imobiliário, e LCAs, letra de crédito do agronegócio. Esses dois setores são muito fortes no Brasil, eles giram, eles ajudam a girar muito a economia do país. Então, para estimular o investidor a fomentar essas obras, ou seja, investir o seu dinheiro no agronegócio e no setor imobiliário, foi dado esse bônus, essa vantagem da isenção do imposto de renda sobre os lucros. Acontece que o aumento e a procura por esses ativos, tanto de quem estava emitindo quanto de quem está investindo, cresceu consideravelmente. Não foi só para as LCIs e LCAs que as regras mudaram. Para os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAS, também houveram mudanças. A grosso modo, só para vocês entenderem, existiam algumas estratégias para se beneficiar dessas queridinhas do mercado. Por exemplo, para quem investe, algumas pessoas investiam nas LCIs e LCAs para reserva de emergência, por exemplo, que é aquele dinheiro que você tem que ter ali num curto prazo de tempo com uma certa liquidez. Então eu deixo meu dinheiro rendendo, quando eu precisar eu vou lá e resgato e não tem nenhuma incidência de imposto de renda sobre o meu lucro. Porque sim, existiam LCIs e LCAs com liquidez a partir de 90 dias, então de fácil resgate. E na outra ponta, que são as emissoras, ou seja, quem emitia essas LCIs, LCAs, CRIs e CRAS, também estavam encontrando algumas brechas para se beneficiar dessa isenção de imposto. Por exemplo, empresas que não necessariamente eram do ramo, nem do agronegócio, nem do setor imobiliário, por vezes encontravam ali algum viés, algum fio da meada, alguma forma de se enquadrar, para se justificar uma emissão de uma LCI ou LCA ou uma CRI e uma CRA, o que não era errado, afinal, de uma maneira direta ou indireta, havia-se um lastro que justificasse essa emissão. Só para ficar mais claro, por exemplo, uma empresa do ramo alimentício, uma hamburgueria, por exemplo, emitia uma CRA para fomentar recurso. Diretamente, ela não está relacionada no ramo do agronegócio, mas de forma indireta, ela tinha ali um lastro com os insumos, o que justificava a emissão do título. Deu para entender? Mas, a partir de agora, fevereiro de 2024, essas três pessoas aqui se reuniram, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra de Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Juntos, eles formam o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Eles publicaram duas novas resoluções, a 5.118 e a 5.119. Nessas novas resoluções, houveram algumas mudanças significativas nesses ativos isentos de imposto de renda. As letras de crédito do setor imobiliário e agronegócio, LCIs e LCAs, a mudança maior foi em relação ao aumento de prazo de resgate desses ativos. O prazo mínimo agora para a liquidez diária das LCAs foi para 9 meses no mínimo e das LCIs 1 ano no mínimo. Se você investir em algum desses ativos, saiba que vai obrigatoriamente ter que respeitar esse prazo para liquidez diária. Já para as CRIs e CRAs, agora a regra é que, para poder emitir um desses títulos, a empresa precisa obrigatoriamente ter pelo menos 2/3 do seu faturamento relacionado diretamente ao setor imobiliário e do agronegócio, e não somente algum viés ou algum lastro. A grande verdade é que o propósito principal dessas mudanças
se resume a uma maior arrecadação de impostos. Não é segredo para ninguém que o déficit nas contas públicas estão batendo recordes. Em julho ultrapassava mais de 35 bilhões e em novembro já ultrapassou mais de 39 bilhões de saldo negativo. Esse déficit é o segundo pior da série histórica iniciada lá em 1997, perdendo apenas para novembro de 2016. Então, trocando em miúdos, como é que se aumenta a arrecadação de recursos? Aumentando os impostos ou tirando alguns benefícios, como por exemplo, o que ocorreu com as LCIs e LCAs. Elas ainda continuam isentas de imposto de renda, mas agora com essas restrições, tanto nos prazos de liquidez, nos casos das LCIs e LCAs, como nas novas futuras emissões das CRIs e CRAs. Automaticamente vai diminuir as emissões, ou seja, para o investidor, pessoa física que somos nós, vai haver menos opções disponíveis no mercado dessas LCIs e LCAs, obrigando que de uma maneira indireta, a gente enquanto investidor, a pessoa que gosta de um investimento mais conservador, que gosta mais da renda fixa, para investir em alguns CDBs ou até mesmo no próprio Tesouro Direto, que ambos têm a cobrança do imposto de renda sobre os lucros. Sendo assim, nós pequenos investidores vamos ter que escolher entre ter um ativo com liquidez e pagar imposto por isso, ou continuar com a isenção do imposto de renda e esperar um prazo maior para resgate. Uma outra mudança significativa é sobre a rentabilidade. Como elas tendem a diminuir, ter menos opções disponíveis no mercado, tende também a cair as taxas de rentabilidade oferecidas, estimulando ainda mais o investidor a migrar, por exemplo, para os CDBs que tem a cobrança do imposto de renda. Eu realmente fiz um tour pelas opções de LCIs e LCAs na corretora BTG Pactual e visivelmente já tem bem menos opções. Mas a principal mudança a gente consegue ver aqui que eles já começaram a evidenciar essa informação. Olha aqui, fica bem mais visível sobre essa questão da mudança na liquidez. Ainda tem algumas boas opções, sim, não vou falar que não tem. Afinal, a gente não pode esquecer que a Selic está em cenário de queda e isso também favorece a diminuição de rentabilidade dos ativos da renda fixa. Mas, sem dúvida nenhuma, essa mudança deixou muita gente descontente. Para as LCIs e LCAs que já foram emitidas, ou seja, que você já tem, não vai mudar nada. As regras se aplicam às novas emissões de fevereiro para frente. No meu caso, eu tenho 7 LCIs e LCAs, mas nenhuma delas é para reserva de emergência. Como vocês sabem, eu opto por LCIs e LCAs que me pagam os rendimentos mensais e eu consegui sim encontrar uma boa opção, essa opção aqui de uma LCA que está pagando 8,80% ao ano. Se comparado com um CDB que valeria ali mais ou menos a 10,67% ao ano. E a gente pensando nessa prospecção de que a Selic está num cenário de queda, ainda é uma boa rentabilidade. Mas de novo, essa é a minha estratégia. Então, para mim, não mudou muita coisa, mas dependendo da estratégia de outros investidores, pode sim ter sentido muito essa mudança. Alguns acharam prudente, outros não gostaram, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que mais vão começar a cobrar de impostos? Quais os outros benefícios vão começar a retirar futuramente de nós, pequenos investidores? Será que vão começar a taxar os dividendos dos fundos imobiliários, que aliás também já é um assunto de debate, já tem um bom tempo? Até que ponto isso é benéfico para o pequeno investidor? Será que isso vai atrair investidores ou dispersa mais ainda, estimulando os investidores parar de investir no Brasil e os gringos que investem aqui no Brasil querer procurar outros países com uma economia mais equilibrada, com menores riscos? Será que vai parar por aí ou será que só está começando essa tributação de impostos para suprir ali esses rombos? Deixa aqui para mim a sua opinião nos comentários, o que você achou dessas mudanças nas LCIs, LCAs, CRI e CRAs. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo.